Capítulo 17. Sacrifício pessoal. As leis do reino de Cristo são tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexas que os acréscimos inventados pelo ser humano só trazem confusão. Quanto mais simples forem os planos de trabalho na obra de Deus, melhor será a sua execução. Adotar políticas mundanas na obra de Deus é convidar o desastre e a derrota. Simplicidade e humildade devem caracterizar todo esforço eficiente para o desenvolvimento de seu reino. Para que o Evangelho possa alcançar todas as nações, reinos, línguas e povos, deve-se manter o sacrifício próprio. Os que estão em posições de confiança devem, em todas as coisas, agir como fiéis mordomos, prudentemente administrando os recursos criados pelo povo. Deve haver o máximo cuidado para evitar gastos desnecessários. Ao construir edifícios e prover instalações para a obra, devemos cuidar para não fazer planos tão elaborados que consumam dinheiro desnecessário, impossibilitando os recursos para a expansão da causa em outros campos, principalmente em terras estrangeiras. Os recursos não devem ser tirados da tesouraria para estabelecer instituições em nosso país, com o risco de comprometer o desenvolvimento da verdade no estrangeiro. O dinheiro não deve ser usado somente nas circunvizinhanças, mas em países distantes, nas ilhas do mar. Se as pessoas se empenharem nesse trabalho, Deus certamente removerá tudo que não é devidamente apropriado. Muitos dentre os crentes quase não têm alimento para comer. Contudo, em sua profunda pobreza, trazem seus dízimos e ofertas à tesouraria do Senhor. Muitos, sabendo o que significa sustentar a causa de Deus em circunstâncias difíceis e penosas, investem seus recursos nas casas publicadoras. Voluntariamente suportam durezas e privações, vigiam e oram pelo êxito da obra. Suas ofertas e seus sacrifícios expressam a gratidão de seu coração, aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Suas orações e ofertas chegam como um memorial diante de Deus. Esse é o incenso mais perfumado que ascende ao céu. O mesmo princípio que controla a obra de Deus em seu sentido mais amplo deve controlar todas as suas ramificações. Deve estampar o selo da obra missionária. Cada departamento da causa está relacionado com todas as partes do campo do evangelismo, e o espírito que controla um departamento deve ser percebido através de todo o campo. Se uma parte dos obreiros receber um salário maior, há outros em diferentes ramos da obra que também clamarão por um salário mais alto, e o espírito de sacrifício próprio se enfraquecerá. Outras instituições adotarão esse mesmo espírito, e o favor de Deus será removido deles, pois ele nunca aprova o espírito egoísta. Assim, nossa obra mais ativa ficará comprometida. É impossível fazer a obra avançar se não houver constante sacrifício. De diferentes partes do mundo chegam pedidos por pessoas e recursos para levarem avante a obra. Seremos compelidos a dizer: esperem, não temos dinheiro na tesouraria? Algumas pessoas da experiência e piedade que trabalharam na obra, negando-se a si mesmas, não hesitando em se sacrificar para alcançar o êxito, agora já estão dormindo na sepultura. Foram canais apresentados por Deus. Como seus representantes, comunicaram os princípios da vida espiritual à igreja. Tinham experiência do que era de maior valor. Não podiam ser compradas ou vendidas. Sua pureza, devoção, seu sacrifício próprio e o viver com Deus eram uma bênção para o crescimento da obra. Nossas instituições foram caracterizadas pelo espírito de sacrifício próprio. Naqueles dias em que lutávamos com a pobreza, aqueles que viam como Deus maravilhosamente trabalhava pela causa, sentiam que não havia nada mais honroso que pudesse acontecer com eles do que o fato de estarem ligados com o interesse da obra pelos laços sagrados que os conectavam com Deus. Não discutiam suas responsabilidades com o Senhor do ponto de vista financeiro? Não, de modo algum. Ainda que todos os oportunistas abandonassem seu posto, os piedosos jamais abandonariam a obra. Os crentes que na história pioneira da causa sacrificaram-se para estabelecer a obra estavam imbuídos com o mesmo espírito. Sentiam que Deus exigia de todos que estivessem ligados com sua causa uma consagração sem reserva de corpo, coração e mente, de todas as suas energias e habilidades para fazer do trabalho um sucesso. Entretanto,
Em alguns aspectos, o trabalho tem se deteriorado. Embora tenha crescido em extensão e instalações, tem diminuído em piedade. Há uma lição para nós na história de Salomão. O início da vida desse rei de Israel foi brilhante com promessas. Ele escolheu a sabedoria de Deus, e a glória de seu reino maravilhou o mundo. Deve ter crescido de força em força, de caráter em caráter, até aproximar-se da semelhança do caráter de Deus. Mas quão desagradável é sua história. Depois de ter sido exaltado às posições mais sagradas de confiança, provou ser infiel. Cresceu em autossuficiência, orgulho e exaltação própria. A luxúria do poder político e o engrandecimento próprio o levaram a fazer alianças com nações pagãs. A prata de Tarsis e o ouro de Ofir foram procurados com um custo terrível, mesmo com o sacrifício da integridade e a traição dos sagrados bens. A associação com os idólatras corrompeu sua fé. Um passo falso leva a outro. Derrubou a barreira que Deus erigiu para salvar seu povo. Sua vida foi corrompida pela poligamia e, por fim, entregou-se a adorar deuses falsos. Um caráter que era firme, puro e elevado tornou-se fraco e marcado pela ineficiência moral. Não faltaram maus conselheiros, os quais influenciaram como quiseram aquela mente. Antes, nobre e independente, já que Salomão não mais fazia de Deus seu guia e conselheiro. Sua sensibilidade se tornou embotada. O prudente e cuidadoso espírito que caracterizou os primeiros tempos de seu reinado também se perdeu. A autossuficiência se tornou seu Deus, e como resultado, juízo severo e tirania cruel passaram a caracterizar sua vida. As extravagâncias praticadas por satisfação egoísta eram alimentadas à custa de uma coleta de impostos opressiva sobre os pobres. Salomão, o rei mais sábio que já teve um cetro nas mãos, tornou-se autoritário. Como rei, ele tinha sido um ídolo da nação, e tudo o que falava e fazia era copiado. Seu exemplo exerceu uma influência cujos resultados só serão plenamente conhecidos quando as obras forem trazidas em revista diante de Deus e cada ser humano for julgado de acordo com o que realizou nesta vida. Ah, como Deus pode suportar os delitos desses que tiveram grande luz e vantagens, contudo, seguir o curso de sua própria escolha para sua própria injúria eterna. Salomão, que na dedicação do templo solenemente desafiou o povo, que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus. 1 Reis 8:61. Escolheu seu próprio caminho e seu coração separou-se de Deus. A mente que uma vez foi entregue a Deus, inspirada por Ele para escrever as mais preciosas palavras de sabedoria, que é o livro de Provérbios, verdades que foram imortalizadas, aquela mente nobre, por intermédio de relações maléficas e cedendo à tentação, tornou-se ineficiente, fraca em poder moral. E Salomão desonrou a si mesmo, a Israel e a Deus. Olhando para esse quadro, vemos o que os seres humanos se tornam quando se aventuram separados de Deus. Um passo errado prepara o caminho para outro. Cada passo dado se torna mais fácil do que o anterior. Assim, as pessoas seguem outro líder que não é Cristo. Todos os que ocupam posições em nossas instituições serão provados. Se fizerem de Cristo seu companheiro, receberão sabedoria, conhecimento e compreensão. Crescerão em graça e aptidão no caminho de Cristo, e o caráter será modelado à sua semelhança. Se não seguirem o caminho do Senhor, outro espírito controlará a mente e o discernimento. Eles farão planos sem o Senhor, seguirão seus próprios caminhos e perderão os cargos que ocupavam. Se afastarem da luz que lhes foi dada, que ninguém apresente suborno para induzir sua permanência. Eles se tornarão um engano e uma cilada. Chegou o tempo em que tudo o que passa a ser sacudido será sacudido, e só o que estiver firme vai permanecer. Todo caso vem a julgamento diante de Deus. Ele está medindo o templo e seus adoradores.